Olá, como você está hoje? Seja bem-vindo à nossa sessão marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre estes temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é Rafael Mendes e meu colega neste podcast é o João Estevão. Ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. O nosso tema de hoje é o barulho silencioso do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no adulto. Nós conversamos com doutora Gabriela Nascimento, psicóloga analítico-comportamental, atua como professora universitária, possui mestrado e doutorado com concentração em psicologia experimental e pós-doutorado pelo Laboratório de Neurociência e Comportamento da Universidade Federal do Pará. Também conversamos com a doutora Mônica Miranda, é psicóloga e neuropsicóloga, integrante do Grupo de Trabalho de Neuropsicologia da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia e do Conselho Federal de Psicologia. Pesquisadora associada à Rede Nacional de Ciência para a Educação, possui mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo e tem título de professora afiliada da Unifesp. Foi fundadora do Núcleo de Atendimento Neuropsicológico Infantil, NANI, e fundou e coordena o projeto pela Primeira Infância, PPI. É atualmente professora visitante da Universidade Federal da Bahia, no Departamento de Psicologia. Olá, professora Gabriela Nascimento, seja bem-vinda ao Sessão Marcada. Hoje estaremos aqui falando sobre um tópico muito atual, muito recorrente, principalmente na questão da avaliação, na escola e nos vários ambientes, que é o TDAH. Você poderia nos contar um pouco sobre o que é o famoso TDAH? Olá, tudo bem? Então, o TDAH é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento em que ele vai prejudicar em grandes proporções a atenção e a capacidade do indivíduo, né, manter um autocontrole. Então, a gente vai acabar tendo no transtorno sintomas de desatenção, de hiperatividade e de impulsividade. O TDAH ele pode ser caracterizado em 3 tipos, né? O transtorno em que você vai ter a desatenção como sendo o sintoma, né, que vai prevalecer mais, que aí o que a gente chama de desatenção? Então, pessoas que têm o costume de serem mais esquecidas, né, são distraídas, costumam perder com grande frequência os objetos, têm dificuldade para se organizar, tá? E a hiperatividade e impulsividade, né, que aí nesse caso é um outro subtipo que envolve uma inquietação motora, uma atividade excessiva, e a impulsividade que envolve essa dificuldade para esperar a sua vez, né, apresentar respostas precipitadas. São pessoas que apresentam com uma grande frequência intromissões, têm dificuldade, né, para esperar e acabam muitas vezes interrompendo o outro. Professora, você falou aí sobre os sintomas, subdividiu o TDAH nesses 3 tipos. Existem transtornos que a gente, comumente no período da pandemia, esse termo ficou bem conhecido, que são comórbidos, que são comorbidades ao TDAH, que podem aparecer concomitantemente com o quadro? Sim, é muito comum pessoas que apresentam o diagnóstico de TDAH terem sintomas de outros transtornos psiquiátricos, né? Por exemplo, a ansiedade, a depressão. Na adolescência, é comum ocorrerem sintomas comórbidos, né, do transtorno opositor desafiador. Tá? E aí é interessante que a rede de apoio, né, e a equipe que esteja cuidando desses casos estejam atentos a esses sinais. Por quê? Muitas vezes um agravamento nos sintomas
né, dos transtornos comórbidos pode acabar também ocasionando um agravamento, né, nos sintomas do TDAH. Se eu tenho uma pessoa, né, por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem os diagnósticos de TDAH, tem dificuldade com a prevalência da desatenção, né, e aí isso acaba ocasionando nela uma série de prejuízos a nível acadêmico, dentro do contexto laboral, tá? E isso faz com que ela tenha dificuldades para cumprir metas, cumprir prazos, e aí vamos lá, isso começa a afetar a sua autoconfiança, tá? Isso pode gerar nela um nível de ansiedade mais exacerbado, né? Ela pode acabar desenvolvendo uma dificuldade no seu processo de autoconfiança, tá? Então, dentro do ambiente de trabalho foi passada uma demanda para ela, então só de começar a pensar naquela demanda, aquilo já começa a se tornar um fator ansiogênico. Ela já começa a duvidar da capacidade de dar conta, já começa a duvidar da capacidade de cumprir os prazos. Tá? Então, infelizmente, né, o quadro de TDAH acaba sendo comórbido a muitos outros sintomas. Maravilha. Bom, o título desse episódio é O Barulho Silencioso do TDAH no Adulto. Eu acho que já dá para a gente fazer um desenho com tudo que você vem falando, né? Porque algumas pessoas, então, vão descobrir esse diagnóstico que tem sintomas muito expressivos tardiamente. Por exemplo, quando os pais vão levar um filho que já tem uma suspeita de um déficit de atenção ou um comportamento que não está muito de acordo com o desenvolvimento para a idade. E aí, no decorrer dessa avaliação profissional da psicologia, da neuropsicologia, que está fazendo o acompanhamento desse filho, vira para o pai ou para a mãe e tenta investigar a possibilidade de um dos dois genitores terem aí um possível diagnóstico, e aí esse pai e essa mãe acaba descobrindo isso bem tardiamente. Por que será que isso acontece? Hoje nós falamos mais do TDAH, né, abraçando realmente todo o conjunto de sinais e sintomas que fazem parte desse transtorno, né? Até um tempo atrás, o TDAH era visto pelo senso comum como quadro de hiperatividade. A criança X é hiperativa, então já tem TDAH, né? Ela já era diagnosticada erroneamente com TDAH. Hoje a gente sabe que o TDAH é muito mais amplo. E outro ponto interessante é que não se falava até então de TDAH no adulto, né? TDAH é só em criança. O menino que não para, o menino que não espera, o adolescente que é impulsivo. O birrento, a famosa birra, né, professora? É isso, né? A criança birrenta, a criança respondona. Tá? Só que hoje, realmente, vem aumentando casos de adultos com TDAH. E existem muitos casos que não foram... a gente observa um subdiagnóstico. Então, são adultos que têm prejuízos a nível social, a nível acadêmico, a nível laboral, tá? E, geralmente, são padrões de funcionamento que não foram vistos até então como sendo algo que merecia atenção. Aí são adultos, gente, que cresceram sendo estigmatizados. Era o preguiçoso, era o que não queria nada com nada, né? Foram adultos que geralmente tiveram dificuldades ali no período escolar, mas talvez por falta de conhecimento dos familiares, até mesmo da escola, ele não recebeu, né, o encaminhamento, o tratamento que deveria. Tá? Então, hoje a gente vem falando mais de TDAH e o quanto é importante se conhecer mais a respeito desse transtorno, até para que você possa ter um tratamento que seja adequado. A ideia é que o adulto, né, ele consiga construir ferramentas para lidar com essas dificuldades. Então, por exemplo, a hiperatividade, né, é um sintoma que tende a amenizar no adulto. Tá? Mas a desatenção, ela tende a prevalecer. Então, eu vou ter ainda um adulto, né, que é esquecido, tá? Um adulto que às vezes esquece compromisso, e esse às vezes é frequente. Um adulto que chega atrasado, um adulto que não tem muita noção muito filtro sobre o que ele vai falar, e às vezes acaba sendo visto como sem noção. O fulano é sem noção.
tá? E aí muitas vezes ele acaba sendo excluído e não entende por quê. Para ele tá tudo bem. Tá? Então, a ideia é que esse adulto vá conseguindo construir ferramentas para lidar com essas dificuldades e amenizar esses prejuízos que ocasionam no seu dia a dia. Doutora, você já foi comentando para a gente aqui alguns desses prejuízos que esse adulto com TDAH vai ter, de chegar atrasado no trabalho, de não ter muito filtro na fala, mas do quão frequente a gente está falando isso? Será que você poderia citar outras dificuldades que esse adulto vai ter, como, por exemplo, esquecer a chave dentro do carro, ou não se ater aos compromissos com muita frequência? Qual é a dimensão que a gente está falando desses prejuízos no dia a dia desse indivíduo adulto com TDAH? Eu posso trazer aqui um fragmento da minha clínica, por exemplo, que eu percebo nos meus pacientes adultos com o diagnóstico fechado, uma dificuldade de organizar uma agenda, por exemplo. Acaba ficando muito imerso, nossa, dá para colocar cada compromisso de uma cor, ou que função é essa, e acaba se perdendo na própria função da agenda, do que pode ser feito com ela, do que se organizar de fato. Esquecer alguma coisa no dia a dia, ter desatenção é comum, né? Todos nós, todo mundo, na verdade, independente de ter diagnóstico de TDAH, tem algum momento. A grande questão é que no TDAH isso passa a trazer prejuízos no dia a dia. Hoje eu esqueci de trancar a porta da minha casa. Amanhã eu posso vir a esquecer de entregar um documento que era importante do meu trabalho. No outro dia eu posso vir a esquecer que eu marquei 2 compromissos no mesmo horário. Então acaba sendo algo que, infelizmente, né, é rotineiro, é diário, né, faz parte do funcionamento daquela pessoa, mas acaba trazendo dificuldades no seu dia a dia. E aí, geralmente, quem convive acaba tendo dificuldade de compreender e aceitar também. Então, um outro exemplo que é muito comum, você falou a respeito da clínica. É muito comum pessoas que têm TDAH terem dificuldades para se organizar financeiramente. Eu tenho um determinado valor no meu cartão de crédito, eu recebo um determinado valor, chega a ser cômico, mas é triste ao mesmo tempo. Então, eu tenho um determinado valor no meu cartão de crédito, eu tenho um determinado valor como salário, e eu não consigo balancear as minhas contas. Eu acabo, muitas vezes, comprando mais do que deveria, eu acabo, muitas vezes, esquecendo as datas dos pagamentos, e então as minhas contas elas viram uma bola de neve. Já tive casos de pacientes que esqueceram de pagar a conta de luz e só lembraram quando vieram cortar a energia. Então, essas dificuldades acabam prejudicando aquela pessoa, né, dentro dos diferentes contextos ao qual ela faz parte. E isso assim, é super importante a gente sempre lembrar. As dificuldades do TDAH, elas não vão estar limitadas ou ao ambiente familiar, ou somente ao ambiente de trabalho, ou somente ao ambiente acadêmico, né, ou escolar, no caso de crianças e adolescentes. Mas ele é generalizado para vários ambientes, tá? Para várias situações. É muito comum os relacionamentos amorosos entre pessoas, né, ou com pessoas que têm TDAH, serem difíceis. Que a pessoa com TDAH, ela pode ter uma dificuldade de perceber coisas sutis. Ela pode ter dificuldade de apresentar um comportamento mais empático. E não é algo planejado, não é por maldade. E aí, quando a gente começa a orientar os familiares ou as pessoas que convivem, uma das coisas que a gente precisa chamar a atenção é que aquilo não é intencional. Muitas vezes a pessoa não tem nem compreensão, ela não tem nem consciência, nem conhecimento da conduta que ela está apresentando e o prejuízo que aquilo está ocasionando. Então, é difícil também para quem convive. Eu sempre costumo dizer que, geralmente, pessoas que convivem com alguém que tenha sintomas de TDAH, dependendo, né, da gravidade desses sintomas, também vão precisar de acompanhamento para saber lidar com isso. Porque acaba funcionando muitas vezes como um fator de estresse.
Tá? E aí, o que geralmente é comum? Você querer se afastar dos fatores, né, das fontes de estresse. E os relacionamentos acabam ficando prejudicados. Baseado, então, nessas questões de comportamento, nessa sintomatologia do adulto, que, como você falou, costuma prevalecer mais do que na criança. Você pode comentar como esses sintomas se manifestam de outras formas no adulto? Bom, no adulto, né, esses sintomas, eles acabam trazendo dificuldades nas suas relações sociais, dentro do ambiente laboral, muitas vezes na própria autogestão, né, na forma como o adulto mantém, né, essa autogerência, tá? Então, tem a questão da direção perigosa, né? Aí contando um fato para vocês. Então, né, eu tenho um conhecido em que ele parou de dirigir por conta dos prejuízos que aquilo estava ocasionando a ele. Então, o que geralmente acontecia? Não conseguia perceber que o sinal estava fechado e passava no sinal fechado, né? Infelizmente, né, batia o carro, não chegava a ter um nível de gravidade muito grande, mas batia o carro com frequência, então o carro dele era cheio de avarias, e ele Gera um prejuízo financeiro, né? Gera um prejuízo financeiro, e também, né, era algo que, embora ele tenha conseguido compreender que talvez naquele momento não fosse ideal ele se manter enquanto motorista, gera também um prejuízo emocional, né? Porque a pessoa ela vai ter que lidar com uma certa limitação em uma determinada área da sua vida. Tá? E isso é difícil, e isso é complicado, né, para algumas pessoas. Outras levam de boa, outras já têm dificuldade. Aí, gente, essa questão de lidar com as limitações do dia a dia envolve também a importância de se ter um diagnóstico adequado do TDAH. Doutora, é possível a gente observar, em alguns casos, que essa busca por estimulação, a gente pode dizer essa busca por prazer, essa questão associada ao lobo frontal, como você falou, também pode colocar em risco esse indivíduo a desenvolver quadros de dependência química, incorrer em outros comportamentos de risco, como o próprio comportamento sexual de risco. É possível que a gente possa observar em alguns quadros essas situações? Sim, né? O quadro o diagnóstico de TDAH, ele infelizmente, né, nos leva a ver uma maior probabilidade dos indivíduos em apresentarem condutas compulsivas, tá? E aí, se a gente for parar para pensar, né, eu tenho uma pessoa que tem TDAH e ela tem dificuldade para manter o autocontrole. O outro ponto importante, quem tem TDAH não deveria ser somente caracterizado como aquele desatento. Ele pode também ter um hiperfoco. E aí, geralmente, ele tem um hiperfoco em coisas que são reforçadoras para ela, né? Então, aumenta o nível de dopamina ali no funcionamento do sistema nervoso, tá? Então, aí, respondendo o que você colocou, isso, ao mesmo tempo que pode ser um fator legal, tá? Porque eu posso me envolver em condutas, né, em atividades que sejam sadias, também, né, é uma via de mão dupla. Pode acabar me prejudicando, porque eu posso acabar me envolvendo em condutas que possam me trazer algum nível de prejuízo. Então, por exemplo, eu posso apresentar condutas de riscos como consumo de drogas, tanto lícitas ou ilícitas. E como eu tenho dificuldade para manter o autocontrole, talvez eu tenha dificuldade para avaliar os riscos a médio e a longo prazo. Tá? Um outro tipo de conduta de riscos, né, os jogos de azar. Tá? Então, novamente, como eu tenho dificuldade para manter o autocontrole, eu posso ficar sob controle do ganho a curto prazo, prazer a curto prazo, né? A sensação agradável, a sensação boa que aquilo me dá naquele momento. Mas a médio e a longo prazo, aquilo pode me trazer grandes dificuldades. E aí eu não consigo enxergar isso nem me programar para
esses resultados, né, esses possíveis resultados. Então, é bem importante, né, que a pessoa que tenha TDAH seja orientada, e os familiares também, para saber lidar com essa situação, né? E, obviamente, eu sempre costumo dizer que toda conduta mais grave, ela tem um início. Tá? Então, quando a gente começa a perceber esses pequenos sinais, existe uma maior probabilidade de você trabalhar com prevenção do agravamento do caso, né? Então, ter um tipo de assistência, né, para curar, entre aspas, o outro é uma coisa, né? Trabalhar com uma forma de prevenir um agravamento de uma situação é outra. Né? Então, seria muito interessante se os familiares e os indivíduos que têm esse diagnóstico de TDAH conseguissem compreender melhor o seu funcionamento justamente para trabalhar com essa questão da prevenção. Maravilha. Doutora Gabriela, é com imenso prazer que a gente agradece a sua participação nesse episódio. A gente está gravando aqui numa manhã de sábado, né? Então eu sei que é o dia de descanso, mas para a gente é muito importante que você tenha participado desse nosso episódio aqui no Sessão Marcada. Agradeço também, muito obrigada, João, né? Muito obrigada, Rafa. Fico muito feliz em participar e a gente espera, né, ajudar as pessoas a entenderem um pouco melhor o que é o TDAH. Converso agora com a doutora Mônica Miranda. Seja bem-vinda, para a gente é um prazer tê-la aqui conosco hoje, ainda mais uma profissional do seu calibre. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço o convite para a gente trazer mais informações adequadas às pessoas. Certo. Professora, então o que seria uma avaliação neuropsicológica? Avaliação neuropsicológica é um tipo de avaliação psicológica, mais específica para investigação de possíveis transtornos do neurodesenvolvimento. Então, a gente, com os conhecimentos advindos das neurociências sobre os processos cognitivos, como a atenção, a memória, as funções executivas, centrada nesses aspectos cognitivos e também comportamentais e socioemocionais. Mais uma vez, ela auxilia no diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, a avaliação neuropsicológica ela não está restrita, por exemplo, para casos de TDAH, de autismo, ela pode investigar aí uma vasta possibilidade, vastas questões sintomatológicas, diagnósticas, é isso? Isso. Desde de transtornos psiquiátricos, auxilia também na avaliação de transtornos psiquiátricos, mas também de outros transtornos do neurodesenvolvimento, como dislexia, TDAH, autismo, um diagnóstico diferencial, né? Lesões cerebrais, síndromes genéticas e assim por diante. Ok. Dentro das avaliações neuropsicológicas focadas no TDAH do adulto, que é o tema do nosso episódio de hoje, quais são os principais pontos a serem avaliados especificamente nesse quadro do TDAH adulto? Basicamente, a gente centra na diferenciação, de fato, de quais prejuízos de atenção possa ter. A atenção, de fato, aí é investigada com instrumentos muito específicos da avaliação neuropsicológica, porque é um diagnóstico diferencial importante, centrado também nas funções executivas, como impulsividade, impulsividade cognitiva, impulsividade de escolha, como também planejamento, organização, tudo isso falando de questões cognitivas e também do dia a dia da pessoa. Então, há instrumentos específicos para isso, tanto testes, que a gente chama testes laboratoriais, né? Por exemplo, testes que avaliam de fato a atenção, mas também a gente vai investigar isso no dia a dia. Qual é o impacto disso no dia a dia para um correto trabalho aí de intervenção. Também baseado muito em entrevistas. Há instrumentos específicos na vida adulta, um deles é a entrevista diagnóstica para TDAH no adulto, que investiga a vida pregressa, ou seja, como era na infância e como é hoje, quais são os prejuízos, baseados nos critérios do DSM
5, por exemplo, que aí então vai ter o sintomatologia em relação a dificuldades de atenção, impulsividade e hiperatividade, e para além disso, como isso prejudica o funcionamento psicossocial, porque são os critérios também de diagnóstico pelo DSM-5, qual é o impacto psicossocial dos sintomas na vida dessa pessoa. Para os nossos ouvintes, sejam os pais, sejam pessoas adultas, sejam adolescentes que de repente podem estar ouvindo e se questionando sobre a possibilidade de ter ou não este diagnóstico. Esse diagnóstico ele é feito apenas pelo neuropsicólogo? Que profissionais essas pessoas podem buscar? Precisa do médico. O neuropsicólogo não faz o diagnóstico. A avaliação neuropsicológica é auxiliar. Por que você diz isso, Mônica? Muitos colegas até me perguntam isso, sabe? E eu falo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele tem comorbidades, ou seja, co-ocorre com outros problemas. É frequente ansiedade, depressão, problemas de conduta, na infância principalmente. E aí eu preciso do médico, também para afastar outras causas que possam deixar essa criança agitada e desatenta. Então, a avaliação neuropsicológica ela é auxiliar para o médico, é necessário o médico. O médico não faz o diagnóstico também sem, né, o psiquiatra ou neurologista sem avaliação neuropsicológica, por conta de auxiliar nesse diagnóstico diferencial de outras causas ambientais, por exemplo. Então, é sempre um trabalho em conjunto, né? A neuropsicologia por si só, a neuropsicologia ela é interdisciplinar, Rafael. Portanto, a gente não trabalha em isolado, a gente trabalha com outros profissionais da saúde para a gente ter um diagnóstico mais assertivo dessa pessoa. Então, se é uma pessoa trabalhando em isolado, ela está cometendo um erro de ter um falso diagnóstico. Então, isso já pode ser um sinal de alerta para o nosso ouvinte, caso esteja em atendimento com um profissional e só esse profissional esteja fazendo o processo investigativo, correto? Corretíssimo. E após a descoberta desse diagnóstico, o que geralmente é indicado sobre o acompanhamento desse quadro? Pode envolver também medicação? Sim. Primeira linha de tratamento sempre é a medicação. Isso é já o guidelines, né, as recomendações internacionais, inclusive no Brasil, né, de que a medicação, ela funciona, de fato. Diminui bastante a sintomatologia, principalmente se eu tiver uma comorbidade, como falei anteriormente, como ansiedade, como depressão. E a medicação, há muita resistência dos pais, dos adultos, né, dos próprios adultos, terem de usar a medicação, mas a gente sabe que a medicação é extremamente importante. Só a medicação? Claro que não. É medicação mais terapia. E, professora, para os profissionais da psicologia que desejam trabalhar com esse tipo de demanda, o que na sua opinião, você entende que é fundamental, necessário, importante? Existe alguma especialização ou formação na área que você indicaria que deveria ser feita por esses profissionais? Em específico para TDAH, não, mas né, para ser um neuropsicólogo precisa de uma especialização, uma boa especialização e estudo continuado e, inclusive, com supervisão. Para essa pessoa, que obviamente o psicólogo que recebe uma demanda de pessoas com TDAH, ele precisa entender bem o que é o TDAH. E os estudos atuais, como eu falei né, anteriormente, os estudos atuais têm mostrado muito né, uma teoria de transtorno da motivação, por exemplo, né, relacionada ao TDAH, tem que entender muito desses aspectos, né, quais são as teorias subjacentes aos problemas da pessoa com TDAH. E é isso que ele precisa estudar bem, para que o seu trabalho seja mais efetivo. Perfeito, professora. Para a gente finalizar essas pontuações que você tem trazido para a gente, qual o cuidado que a pessoa, esse paciente, deve ter ao buscar um serviço de um profissional da neuropsicologia ou da psicologia? Nós observamos que diversos profissionais oferecem tratamentos até milagrosos, como, por exemplo, a questão das barras de Access.
com supostos resultados até milagrosos. Tem alguns profissionais que adentram na área do coaching de saúde mental. Você trouxe bastante a motivação como um aspecto nesses quadros clínicos, que já vão entender que é uma questão de se motivar, acordar 3, 4 da manhã, tomar um banho de água gelada para ter um foco melhor, para ter um melhor desempenho. E a gente não sabe que não se trata disso, se trata de uma questão neurocognitiva. Que cuidados essa pessoa pode ter? Perfeito. Isso é tudo neurobobagem, gente. Eu costumo dizer que tem muita neurobobagem. As pessoas se aproveitam de um conhecimento gerado por cientistas, gerado por pesquisas sérias, para vender lorota, para vender coisas de solução fácil, e solução fácil não existe. O que existe é a psicoterapia, de fato, tudo não funciona, gente. Não existe nenhuma evidência científica sobre, né, isso que fazem com ACES, tem outras neurobobagens por aí. Procure um profissional sério, saiba quem é esse profissional. Procure o currículo Lattes dele. Hoje, qualquer profissional sério terá um currículo Lattes, né? Você tem informações que a internet pode te dar deste profissional. Peça indicações de bons profissionais, do seu médico, peça indicação do seu médico, peça indicações de pessoas que você confie, porque vender soluções fáceis está cheio de pessoas querendo te fazer de trouxa. Bem esse é o meu recado. Eu sou bastante enfática com essas coisas, porque, como eu disse, as neurobobagens aí são vendidas sempre como, né, soluções milagrosas, e não existe solução milagrosa. Que fala poderosa, professora. Muito obrigado por essa colocação. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de poder falar para as pessoas isso. Professora Mônica, muito obrigado por essas falas tão importantes, tão enfáticas, porque quando se trata de pseudociência, na minha opinião pessoal, a gente não pode se posicionar de uma forma diferente, porque pseudociência mata e coloca em risco a vida das pessoas. Eu que agradeço, Rafael, também. Muito obrigada por essa oportunidade de poder trazer os meus incômodos e trazer informação para as pessoas que estão ouvindo a gente. É muito importante, essas pessoas sofrem e buscam, de fato, soluções e são enganadas por pessoas que nem são pseudociências, são pessoas que não estudam e fazem absurdos com o conhecimento gerado por pesquisadores sérios nesse país, não, e fora do país também é a mesma coisa, né? A desinformação, ela, como você falou, ela mata. E nos traz também prejuízos na esfera social, em todas as esferas da nossa vida. Espero que você esteja tendo ou tenha tido um bom dia. Eu, Rafael Mendes, sou coordenador geral deste podcast. A organização de pautas científicas fica no comando do psicólogo João Estevão. E a edição de som e imagem do Vitor Oliveira. O podcast está disponível no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Não deixe de seguir a gente e ativar as notificações para que você fique sabendo quando os novos episódios estiverem disponíveis. Bem, nos vemos em breve em nossa próxima sessão marcada.